Bom dia a todos. Eu queria aqui cumprimentar o senador Lindenberg Farias e, em nome do senador Lindenberg Farias, cumprimentar todos os senadores aqui presentes e fazer um cumprimento também a todos os diretores e presidentes de federações aqui presentes. Agradecer a oportunidade de nós apresentarmos aqui hoje o mapa estratégico da indústria. Agradecer também ao presidente do Senado, Renan Calheiros, que, juntamente com o presidente da CAI, senador Lindenberg Farias, nos oportunizou essa possibilidade dessa apresentação aqui hoje. Senador, nós vamos fazer aqui uma apresentação dentro do tempo que nos foi disponibilizado, e eu vou pedir ao Zé Augusto, que vai fazer uma parte da apresentação, e ao Rafael Luquezzi, que fará uma parte da apresentação sobre a questão da educação. Mas eu queria dizer antes, senador, que o mapa estratégico da indústria teve início em 2005, na gestão do presidente Armando Monteiro, o senador Armando Monteiro Neto, e que idealizou e que teve essa ideia de colocar o mapa estratégico da indústria brasileira como sendo uma contribuição da CNI, do Sistema Indústria, para que o país pudesse ter uma agenda e avançar numa agenda criando competitividade, não só para a indústria brasileira, mas a competitividade para o Brasil, de tal maneira que o Brasil pudesse criar condições para realmente se tornar um grande player internacional e uma nação com uma indústria pujante, uma indústria forte. O que nós fizemos hoje, uma revisão desse mapa estratégico, que tem um ano que nós estamos discutindo esse mapa estratégico, com mais de 54 associações de classe, associações setoriais da indústria, as 27 federações da indústria do Brasil e mais de 500 empresários que participaram da elaboração desse mapa estratégico. Nós, na realidade, nessa nova versão do mapa estratégico, analisamos 10 vetores, 10 pontos importantes para que o Brasil possa crescer, desenvolver e fazer com que a indústria brasileira volte a ser importante. Nós colocamos um marco nesse mapa estratégico para 2022, considerando que até em 2022 nós vamos estar comemorando os 200 anos da independência brasileira. Esperamos que nessa data a gente possa também comemorar a independência da indústria brasileira e o fortalecimento da indústria brasileira. A indústria brasileira foi construída ao longo de muitos e muitos anos, desde 1950, com sacrifício da sociedade, com sacrifício da população brasileira, com muitos investimentos do país e dos empresários. Essa indústria já teve uma participação, principalmente a indústria de transformação, já teve uma participação no PIB acima de 30% do PIB. Nos últimos anos ela veio decaindo e hoje a indústria de transformação representa em torno de 14% do PIB. A nossa proposta é que até 2022 essa participação no PIB volte acima de 20%. Isso, senadores, considerando que todo país forte tem uma indústria forte, pois é a indústria que gera tecnologia, é a indústria que gera conhecimento, é a indústria que dá produtividade para os setores da agricultura, da pecuária, para a agroindústria, para a área de serviços. A indústria gera conhecimento e gera produtividade nesses outros setores. E não tem um país como o Brasil, de tamanho continental, que possa se dar ao luxo de viver apenas de bens primários, de commodities e de serviços. Um país como o Brasil, para ser forte, para chegar a ser a quarta economia do planeta, nós temos que ter uma indústria muito forte. E essa indústria que hoje já é uma indústria diversificada, espalhada em todo o território nacional,
nós temos que cuidar para que ela possa desenvolver mais, gerar empregos de qualidade, gerar salários e remuneração de qualidade, desenvolver a educação, a saúde, a defesa, a agricultura, todos os outros setores da economia brasileira. É isso que nós procuramos fazer nesse mapa estratégico da indústria. Nós contamos com o Senado, contamos com os senhores, para que as ações que nós vamos apresentar aqui hoje, a gente possa levar a cabo ao longo desses anos. Muito obrigado mais uma vez, presidente senador Lindenberg, e eu gostaria, então, de dar continuidade à nossa apresentação. Claro, muito obrigado, presidente. Eu passo a palavra para o José Augusto Coelho Fernandes, diretor de Política e Estratégia da CNI. Muito bom dia, senhores senadores. Muito bem. Esse trabalho do mapa estratégico, quer dizer, ele começou com uma avaliação das tendências mundiais com forte impacto na indústria e também as tendências nacionais que afetam o desenho da nossa indústria. Eu acho que não caberia aqui ir cada ponto por ponto, porque eu acho que os senhores têm uma agenda pesada hoje, mas certamente o crescimento dos países emergentes, quer dizer, a China colocou o mundo de cabeça para baixo na área de manufatura, o conhecimento e inovação como motores da economia tem assumido um maior destaque e existe, quer dizer, uma nova geografia da produção mundial, que aqui eu acho que vale a pena mencionarmos rapidamente. Ou seja, o modelo, quer dizer, industrial antes da fragmentação, quer dizer, e o Brasil sempre teve uma estrutura industrial muito diversificada, nós tínhamos uma enorme capacidade de fazer tudo aqui no Brasil. No entanto, duas revoluções tecnológicas, quer dizer, o container, quer dizer, é impressionante o quanto o container mudou o mundo, e a tecnologia de informação fizeram com que determinadas produções pudessem ser fragmentadas ao longo do mundo, e é aí que surge o papel da China. Isso coloca o mundo de cabeça para baixo. O Brasil tem dificuldade de enfrentar, quer dizer, essa agenda, e certamente o impacto que isso ocorre no mundo é que o Brasil começa a enfrentar mais competidores. Ou seja, antigamente nós só enfrentávamos aqueles países que tinham um mercado tão grande quanto o nosso. E agora nós passamos a enfrentar pequenos países que se ligam nessa estrutura de cadeias de valor de produção. Então, entender essa dinâmica é importante para mostrarmos o quanto nós precisamos avançar no nosso processo de modernização institucional. No campo nacional, certamente o fortalecimento do mercado interno, as transições demográficas que o Brasil passa e a própria mudança espacial da atividade econômica tem efeito sobre a nossa indústria. Mas o fato é que, qualquer que seja a comparação internacional, o Brasil sempre aparece não da melhor forma, né? Quer dizer, são raros os temas que o Brasil tem nota verde, ali em disponibilidade e custo de mão de obra, é por conta do bônus demográfico, quer dizer, é o peso do bônus demográfico quando compara o Brasil com esses países, mas, em geral, quer dizer, nós temos muitas notas vermelhas. E o nosso grande desafio, até para não perdermos a nossa posição nas cadeias produtivas globais, é melhorar esse ambiente institucional. O fato é que o Brasil hoje é um país de custo elevado. Essa comparação não foi feita pela CNI, é um exercício feito pelo Itaú Unibanco e mostra, quer dizer, como entre 2005 e 2010 nós praticamente aumentamos o custo unitário do trabalho em dólares no Brasil. Ou seja, de 42% deriva do câmbio real e 36% dos custos de mão de obra diretos das negociações. Ou seja, é um cenário que poucos países, quer dizer, enfrentaram e certamente o nosso custo hoje é um custo comparado à Hungria, Polônia, etc., os países do leste europeu, ou seja, nós não temos condições de competir por custos com o Sudeste Asiático, o que tem impacto, obviamente, no desenho de políticas que nós estamos apresentando aos senhores. Uma outra forma, quer dizer, de ver essa questão, quer dizer, comparando a evolução do salário nos últimos anos
em dólar com a evolução da produtividade. O fato, quer dizer, que a CNI se debruçou, quer dizer, nesses últimos meses para entender, quer dizer, quais eram os elementos críticos para crescer. Obviamente, o primeiro elemento é capital, ou seja, investimento. Sem investimento, nós não temos capacidade de crescer. É só pensar na nossa fazenda, na nossa indústria, quer dizer, se eu não tenho o torno, se eu não tenho o arado, eu não consigo trabalhar. Da mesma forma, o trabalho. Eu preciso ter trabalho e trabalho qualificado. A interdependência, o comércio e o investimento com o mundo também é importante. O papel da inovação e da modernização institucional. É sobre esses temas que a CNI se debruçou. O tema produtividade, naturalmente, tem um peso bastante forte, quer dizer, nessa estratégia. Quer dizer, o Brasil não tem escapatória, quer dizer, de elevar, quer dizer, o seu nível de produtividade. A primeira agenda para isso é aprender fazendo, e isso exige qualificação de mão de obra, né? Isso faz parte, quer dizer, uma indústria, quando começa a trabalhar, 2, 3 anos depois, a sua produtividade é muito maior do que no início, porque as pessoas aprendem. A questão da economia de escala, ou seja, nós temos que ter escala não apenas no nosso mercado doméstico, mas com o mundo. Externalidades, ou seja, tudo aquilo que está fora da empresa, o ambiente de infraestrutura, o sistema educacional que provê serviços de saúde, etc., e a inovação. Porque mesmo com capital e trabalho, isso tem um limite, ou seja, eu só consigo dar saltos depois de um tempo com a inovação. É isso tudo que conduz ao mapa estratégico, quer dizer, da indústria, em que, coerente com esse desenho de produtividade e inovação, a educação está na base. Esse será um tema que o Rafael vai explorar, quer dizer, mais adiante. Olhando à esquerda, em torno do ambiente, primeiro, o ambiente macroeconômico, quer dizer, estabilidade e previsibilidade é fundamental, ou seja, nós não conhecemos nenhuma história no mundo que o país se desenvolva com alta instabilidade macroeconômica, com déficits elevados, com inflação fora do controle. Isso, por exemplo, nunca aconteceu em nenhum dos países do Sudeste Asiático. A questão da eficiência do Estado, quer dizer, é uma outra dimensão bastante apontada pelos empresários. Há uma percepção de que hoje nós temos um Estado menos sofisticado do que o país. E isso, notadamente, na área de infraestrutura. Ou seja, é como se eu precisasse ter o mesmo padrão de eficiência que existe em outras ilhas de excelência do Estado, é importante que ele se translade para a área de infraestrutura. Segurança jurídica e burocracia. Quer dizer, segurança jurídica não é uma abstração, ela tem nome e endereço. Nós podemos identificar os N marcos regulatórios que geram, quer dizer, insegurança, quer dizer, para as empresas, tanto no plano setorial quanto no plano horizontal, a exemplo da desconsideração da pessoa jurídica e as incertezas associadas a passivos na área de relações do trabalho. Desenvolvimento de mercados, ou seja, o Brasil não poderá construir a sua estratégia apenas com o mercado doméstico. Nós precisamos acessar o mercado, quer dizer, internacional para dar escala, quer dizer, às nossas empresas. Temos nesse miolo toda uma agenda de trabalho de redução de custos. A área de infraestrutura, que tem ocorrido, quer dizer, avanços recentes. A área de tributação, talvez seja essa área em que o Brasil funcione com uma espécie de um software de um Bandeirante ou de um Paulistinha, e ele tem uma dimensão de um A380, né? Então, essa disfunção, inclusive, afeta o desenvolvimento de mercados, porque talvez os problemas nossos na área de tributação, de investimento e exportação, seja aquilo que cria a posição defensiva mais forte da indústria brasileira perante o desenvolvimento de mercados, dada que ela tem um sistema que não se comunica com o mundo. A agenda de financiamento e toda a agenda de inovação e produtividade. Apenas para dar uma ideia dos senhores como é esse trabalho, quer dizer, para cada um desses 10 temas, nós explicamos por que por que aquele tema é relevante, aqui no caso é a explicação sobre tributação. Fazemos uma comparação internacional, sempre estamos buscando indicadores internacionais para posicionar, quer dizer, o Brasil, e colocamos qual é o sonho, qual é a visão da indústria para 2022. E para cada um desses temas, nós identificamos quais são os temas tributários prioritários, no caso aqui da tributação, a própria carga, o foco muito forte na eliminação da cumulatividade dos tributos, desoneração dos investimentos, exportações e simplificação da estrutura tributária. O nosso alvo, quer dizer, hoje, a proporção da arrecadação gerada com incidências cumulativas é de cerca de 7,7%. O nosso alvo em 2022 seria chegar a 0%.
Para cada tema, nós temos uma agenda. Esse aqui não cabe os senhores tentar ler, quer dizer, isso está no PowerPoint, mas a ideia é que a CNI terá uma bússola, um roteiro, são sobre esses temas que a CNI estará dedicando a sua energia e o seu trabalho nos próximos meses e próximos anos. Naturalmente, a agenda, o mapa estratégico tem um conjunto de temas que são de responsabilidade do Congresso Nacional. Neste momento, quer dizer, a CNI, através da sua área legislativa, está identificando que projetos são esses. Apenas para dar um exemplo aqui, nós temos alguns projetos que passaram aqui pela CAI, marco das agências reguladoras, Código de Defesa do Contribuinte, terceirização, a desconsideração da personalidade jurídica e as regras para licenciamento ambiental, que casam com essa agenda, e, obviamente, essa é uma agenda muito mais ampla do que está aí. Então, quais são as mensagens principais que a CNI está passando para a sociedade, quer dizer, e para os senhores? A primeira é que o Brasil e o mundo mudaram, e nós precisamos entender a natureza dessas mudanças para desenharmos, quer dizer, as nossas melhores políticas. O segundo é que esse desempenho deve ser comparado, ou seja, não basta olharmos para a nossa própria evolução. Nós temos que nos comparar com o mundo, e nesse mundo de cadeias produtivas globais, a gente pode ter surpresas. Um país que a gente considerava pouco importante, ele, de repente, está no nosso radar como sendo o nosso grande competidor, e nós precisamos trabalhar com eles. Terceiro, e aqui é uma questão do Congresso, a contínua modernização das instituições é chave para o crescimento. Ou seja, nós temos que nos perguntar o que é que nós estamos fazendo na agenda de modernização institucionais. E é importante também sabermos, quer dizer, onde desejamos chegar. Queremos ter cumulatividade zero em 2022? Qual é a nossa agenda para atingir esse objetivo? Ou seja, a mensagem que o presidente colocou desde o início é que o Brasil precisa ter ambição. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Zé Augusto, e passo a palavra agora ao senhor Rafael Lucchesi, que é o diretor de Educação e Tecnologia da CNI. Quero citar aqui a presença do nosso ex-presidente da CNI, deputado Carlos Eduardo Moreira Ferreira, e do nosso grande senador Armando Monteiro, também ex-presidente dessa entidade. Bom dia a todos. Bom dia ao senador Lindeberg Faria, do Rio de Janeiro. Como o Zé Augusto falou, o mapa estratégico da indústria, eu tentar fazer essa apresentação em menos de 10 minutos, parte da base da educação. Pela primeira vez, os empresários brasileiros colocam a educação no centro da estratégia de competitividade do Brasil, o que é um elemento chave para entender o avanço da sociedade do conhecimento, da competitividade, e estando a educação acima de temas extremamente caros para o mundo empresarial, como tributação, infraestrutura. Temos a graça também de ter inovação à frente de relações de trabalho, um ambiente macroeconômico. Na agenda de educação, cada um dos temas tem um propósito muito claro em torno do mapa estratégico. Nós precisamos aumentar a qualidade da educação básica, na agenda de educação básica, na agenda de educação profissional. Precisamos corrigir a matriz educacional brasileira, ampliando a oferta e melhorar a qualidade da educação profissional. No Brasil, apenas 6% dos jovens de 15 a 19 anos fazem educação profissional junto com a educação regular. Na média dos países desenvolvidos, esse número está muito acima. Está acima de 40%, chega nos países que têm educação dual mais forte, como a Alemanha, a 53%, ou 55% do Japão. Na área da educação superior, precisamos melhorar a formação de engenheiros e tecnólogos. No Brasil, hoje, de cada 100 graduados, apenas 5 são engenheiros, o que contrasta com os 36 chineses ou os 25 sul-coreanos. Precisamos melhorar muito isso e também nos programas de pós-graduação. Na CAPES, apenas 13% dos apoios dados pelo Ministério da Educação aos programas de pós-graduação são dirigidos a cursos de engenharia e de ciências duras. Precisamos melhorar a qualidade da educação. Nós somos mal posicionados nos principais rankings internacionais, ocupamos a 126ª posição em qualidade de sistemas educacionais.
estamos ruins nos principais indicadores e houve uma evolução substantiva de recursos, senadores, que está sendo alocada à educação. A velocidade da qualidade não aumentou na mesma agilidade do aporte de recursos, o que coloca para nós que não é apenas um problema alocativo. Precisamos melhorar a gestão da escola, a gestão e a qualidade do serviço público, sobretudo com uma agenda de meritocracia e profissionalização, como, aliás, é a agenda dos principais países bem ranqueados no teste do PISA e na educação internacional. O Brasil precisa de um modelo de educação que favoreça o desenvolvimento econômico e social. O Brasil precisa de uma escola que dialogue com a juventude. O Brasil precisa de uma escola que sirva às necessidades de competitividade. Se nós olharmos o que a juventude pensa hoje, pesquisa da McKinsey, ela desejaria um sistema de aprendizado mais baseado no trabalho e na aprendizagem prática, 76% e 73%. Eu acho que isso dialoga muito com uma escola excessivamente academicista que nós precisamos aperfeiçoar e melhorar. Se nós olharmos para o que sai da escola, 69% dos empresários brasileiros entendem que nós temos deficiências nos jovens formados pela escola. A opinião dos jovens está dividida, mas dos profissionais ligados à educação, 2/3 acham que está bom, o que, na verdade, contrasta com a percepção dos indicadores internacionais com relação à educação brasileira. Precisamos sair do enciclopedismo para conteúdos mais significativos, menos ênfase em memória e mais habilidades e competências, menos ensino cartesiano e mais utilização de novas tecnologias e associação entre diversas práticas. Ou seja, precisamos de uma política educacional à altura dos desafios do Brasil, utilizar mais tecnologia em sala de aula, capacitar mais os professores. Nós precisamos de uma agenda que discuta a educação para o mundo do trabalho. No nosso sistema, no sistema indústria, nós temos uma rede representativa com volume grande de escolas e, no último ano, a rede do SESI participou da Prova Brasil. Pois bem, a média brasileira das escolas, no 5º ano, foi de nota 5. A estrutura do SESI, a rede do SESI, alcançou a nota 7,1, muito acima de todos os conjuntos dos outros grupos educacionais. A bem da verdade, nós batemos a meta educacional brasileira para 2021, ou seja, nós temos um sistema que, em certa medida, é uma pequena Finlândia dentro do Brasil, e isso se reflete também na Prova Brasil, na aplicação do 9º ano. O SESI tem hoje 1.900.000 matrículas em educação, são 663 escolas distribuídas dessa forma, não vou me atender a detalhes, e mais, o importante é que há uma estruturação da nossa rede por todo o Brasil. Ela não está concentrada, ela é uma rede nacional, ela tem uma distribuição nacional e nós temos uma concepção educacional própria, uma metodologia educacional diferenciada, um currículo singular, sobretudo de uma lógica de teoprática, de teoria e prática, o que conforma uma lógica de educação para o mundo do trabalho. E todas as principais teorias educacionais hoje colocam que a utilização das mãos aumenta muito a sinapse de compreensão do processo de aprendizagem, o que é extremamente importante. As nossas prioridades são, não poderia deixar de ser, num sistema educacional dirigido por líderes empresariais, a educação básica articulada com a educação profissional e a educação continuada para a parcela mais fragilizada de brasileiros que abandona o sistema de escolaridade regular, que são de 2/3 no ensino fundamental e de 1/3 no ensino médio, no ensino secundário, como se falava antigamente. Então, nós temos hoje no Brasil uma grande mudança da transformação demográfica no país. O que está acontecendo no Brasil é que, em 25 anos,
nós temos uma enorme mudança demográfica, fala-se apenas de bônus demográfico, isso é verdade, até o início da próxima década, mas está caindo de forma aguda a taxa de natalidade na população brasileira. O Brasil, ao lado da China, é o país com o maior contingente de mulheres no mercado de trabalho e uma enorme redução do contingente populacional de jovens. O que está acontecendo no Brasil em 25 anos se verificou na Europa Ocidental em 125 anos. Mudanças expressivas, o que faz com que nós não poderemos ter mais gerações perdidas no sistema educacional. Na minha geração, por exemplo, 1 de cada 10 estudantes ia para a universidade. Entretanto, todo o conteúdo curricular foi estruturado pensando como se todos fossem para a universidade. Isso é uma enorme exclusão do processo de preparação para o mundo do trabalho, onde apenas 1 de cada 10, hoje apenas 1,5 de cada 10 são efetivamente preparados para o ingresso na carreira profissional. Precisamos ter um sistema educacional que olhe o que acontece nos países desenvolvidos, aonde tem uma abrangência que é 2,5 vezes, 3 vezes maior de jovens que vão para a universidade. Entretanto, a educação dual, a educação profissional junto com a educação regular é muito acima do número do país, que é apenas de 6,6%, contra 41% da Coreia do Sul e da França, 52% na Alemanha, 55% no Japão. Nós, do Senai, temos estruturado todo o mapa do trabalho industrial brasileiro, pegando das 600 profissões da CBO, da Classificação Brasileira de Ocupações, as 177 que conseguem explicar 90% do emprego industrial. Temos que capacitar 7,2 milhões de trabalhadores para a indústria, sendo 1,1 milhão pessoas que vão estar entrando pela primeira vez no trabalho industrial. Temos isso estruturado região por região, na verdade, micro-região industrial por micro-região industrial, e isso, inclusive, dando já o mapa de todas as profissões, localidade por localidade, na medida em que nós estamos dobrando o número de matrículas do Senai, que é um dos maiores sistemas de educação profissional do mundo, passando de 2 milhões para 4 milhões de matrículas. Nós temos que disponibilizar a educação profissional com a mesma tecnologia que está na indústria e no mesmo local onde o emprego está sendo criado. Não adianta eu formar soldadores em Porto Alegre se o emprego estiver na Grande Recife. Eu tenho que formar na Grande Recife e que ele tenha a condição de produtividade para desenvolver as necessidades objetivas. A educação profissional também, nós precisamos romper no Brasil com aquela ideia de mobilidade social arraigada na história passada brasileira e no milagre econômico, em que apenas o canudo universitário permitia mobilidade social. Vejam, senhores, das 21 ocupações mais demandadas pela indústria de trabalho técnico, o salário inicial é acima de R$ 2.100, com 10 anos de profissão, na média, R$ 5.600, o que nos coloca altamente competitivo com a grande maioria das formações universitárias no país. Nós temos hoje, esse ano, mais de 3 milhões, até o ano que vem, mais de 4 milhões de matrículas. O Senai é hoje o maior executor do Programa Nacional, um excelente programa, que é o Pronatec. O Senai tem mais de 50% das matrículas do programa do Pronatec e temos isso distribuído nacionalmente. Inclusive, a taxa de expansão das escolas do Senai e da matrícula do Senai acontece mais intensamente nas novas regiões, nessa nova geografia econômica. Se no Brasil uma expansão e uma interiorização da atividade industrial, é sempre o Senai que treina e capacita, muitas vezes, populações que saem da atividade rural e agrícola e se engajam em atividades mais modernas, permitindo fazer um país mais justo, mais equilibrado, e é onde o Senai que consegue empacotar as competências necessárias para diversas atividades industriais e capacitar as populações. Além disso, do ponto de vista internacional, além de sermos reconhecidos pela OIT, ONU, Unesco, como um dos melhores sistemas de educação profissional, a World Skills, que é a competição internacional de educação profissional da juventude aliada ao trabalho, o Brasil tem se posicionado muito bem. Nós temos sido referência internacional. Na última edição, em 2011, nós conquistamos o 2º lugar
Estamos com uma delegação forte para, no mês que vem, ir à Alemanha buscar também, novamente, representar o Brasil, e vamos estar organizando e sediando a World Skills em 2015 na cidade de São Paulo. Nós temos na agenda voltada para a competitividade no Brasil, usando o diagrama do Michael Porter, a necessidade de ampliar a educação profissional. Estamos dobrando o nosso sistema, criar serviços técnicos e tecnológicos. O Senai já é hoje a maior rede de laboratórios acreditados pelo Inmetro, o maior sistema de apoio à capacitação tecnológica da indústria. Atendemos por ano a mais de 22 mil empresas, o que não é trivial, e estamos montando 66 institutos Senai de tecnologia e 23 institutos Senai de inovação, que vão apoiar a capacitação tecnológica para a competitividade da indústria brasileira, fazendo aliança com a melhor experiência no mundo, que são os institutos Fraunhofer da Alemanha e o MIT dos Estados Unidos, no sentido de prover a competitividade para a indústria brasileira. Muito obrigado, senador.